que são poucos que se disponibilizam a ir. A Bíblia diz que Deus ele se encontrou em aperto, assim, na linguagem da palavra, e aí ele exclamou, ou interrogou, né? Se perguntou nos céus: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Agora, uma coisa que nós temos que colocar em nossa cabeça é que por falta de opção, Deus não vai enviar qualquer um. Por falta de opção, Deus não vai enviar uma pessoa que não esteja qualificada, que não esteja na brecha, que não esteja na sua vontade e no centro do seu querer. Aleluia. Deus não é como um homem. E olha que às vezes a gente vê aí a rigorosidade para se entrar em uma empresa, para se ter um emprego, a gente vê, não é verdade? E Deus, na falta de opção, Deus não manda qualquer um. Deus não. Deus, ele mostrou que a Elias, que ele ainda tinha na reserva 7.000, que ainda não se tinha dobrado os joelhos a Abraão e nem o tinham beijado. 7.000. A obra do Senhor que nós vemos aqui, às vezes a gente pensa que não, mas tem, irmãos. Tem pessoas sentadas na praça, com a cabeça baixa, sem ter quem o assalarie. Essas pessoas, elas são desejosas a ir ou a trabalhar na vinha, mas como Paulo disse, quem ouvirá se não há quem pregue? Aleluia. E como pregarão se não forem enviados? Às vezes, essas pessoas querem ir, mas não foram enviados. Mas a gente vê que no livro de Marcos, capítulo 16, 15, fala: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Nós já fomos enviados, nós já fomos comissionados, embora não talvez pelo homem, pela igreja, né, pela igreja local, mas nós somos comissionados. Ninguém nos impede de chegar até uma pessoa que necessita e de dirigir a mensagem, a palavra de Deus. Aleluia. Diz um missionário que o campo missionário mais próximo de você é o coração do pecador, o coração do perdido, que não conhece a Deus, que ainda não conhece o Senhor Jesus, que não conhece ainda a mensagem da cruz. Aleluia. Nós sabemos que Jesus já nos comissionou. Ide. E ele não requer de você muita coisa. A Bíblia diz que Pedro ele não tinha letra. A Bíblia diz que Pedro era um pescador. Ele não era um Paulo ou um Saulo da vida, que foi ou que era doutor, que falava mais de um idioma. Ele falava mais de um idioma. Paulo era letrado, era um doutor, ensinado nos pés de Gamaliel. Ele não era como Pedro. Mas Jesus chamou Pedro, e com a mensagem que Deus deu ao coração de Pedro, 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque muitas vezes a gente fala: eu não vou porque eu não sou capacitado. Mas a Bíblia diz que Deus, ele capacita cada um de nós. Ele capacita e ele coloca as palavras em nossa boca para enviar a mensagem
certa, na hora certa, para cada coração. Como disse o Provérbios, que como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra em seu tempo. A Bíblia diz que talvez alguns dizem que não vai porque não foram enviados oficialmente, mas o dono da seara já te mandou. Aleluia. Pregar o evangelho a toda criatura, disse o Senhor Jesus. Irmãos, mas em se falando na vinda do Senhor, a gente vê, como a gente já viu dito, que uma ferramenta parada, ela enferruja e perde corte. E aí é preciso colocar mais força para que ela seja manejada e não cause tanto labor e suor para quem a maneja. Aleluia. Um trabalho que você poderia fazer com mais facilidade. Algum trabalho que você falou, eu aqui 10 horas aqui do dia eu já terminei. Mas quando você pega o instrumento de trabalho, você vai até 5 horas da tarde. Né? Quando você pega um instrumento bom, né? E também